Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo. Esse vídeo é direcionado aí a um usuário, né? Mas sempre gosto de deixar público, né? Porque ajuda outras pessoas aí, né? Como o nosso canal o intuito é compartilhar conhecimento, né? Pode ajudar outros aí a melhorar, a entender melhor o mundo da programação aí, né? Sempre lembro que o canal é um conteúdo caseiro, né? Não tem nada profissional, não recebo financeiramente de nenhum patrocinador, nada, é caseiro, totalmente caseiro aí. Então às vezes eu posso errar algumas palavras, algumas coisas, corrijo nos demais, eu não edito vídeo, geralmente eu faço assim na hora, sempre o conteúdo é na hora, eu não faço roteiro, aquelas coisas bonitonas, não, entendeu? Então, assim, peço desculpa antecipado se tiver algum erro, alguma coisa, mas com certeza o conteúdo apresentado é válido, né? Como eu disse, direcionado ao usuário para orientá-lo, né? Mas também pode ajudar outros, isso é mais importante, né? O conteúdo em si, eu poderia até te dar a tua resposta assim mais direta, né? Aí, mas você nunca ia entender o porquê, né? Então assim, o bom da vida, né? O bom dos problemas é a gente entender o porquê. O porquê é muito importante. Então aqui eu vou lhe explicar bem na prática, para que você entenda o conceito, além de você aprender, vai te ajudar a resolver o teu problema. Quando você entender o que eu vou explicar, você vai encontrar a tua solução aí bem fácil. É muito melhor de você resolver, beleza? Então assim, entenda uma coisa. Existe dois tipos de variáveis, né? Como a gente vai, o seu assunto aí é referente a uma variável, então vamos lá ser bem específico a variáveis. Existe dois tipos de variáveis, variáveis do tipos primitivos, certo? Que são tipos primitivos, integer, booleano, string, ponto flutuante, dependendo das linguagens de programação aí, tem number, enfim. Existe vários conceitos aí, várias linguagens de programação, mas o conceito que eu vou te mostrar não só serve para o que eu vou te mostrar que é no Delphi, mas serve para o Lazarus, serve para qualquer outra linguagem de programação. A diferença vai ser nos tipos primitivos que, de acordo com a linguagem que você está usando, vai ter uns a mais, outras a menos. Então você tem os tipos primitivos e os tipos de referências, né? Que é o seu problema aí. O que são tipos de referências? São variáveis do tipo objetos, arrays, enfim, aí são objetos mais coisados, como eu digo, eu tenho o costume de dizer, né? Aí são objetos específicos, embora todos podem ser variáveis, mas dependendo do tipo, pode ter comportamentos diferentes. Tipos primitivos se comportam de uma forma, tipos de referência se comportam de outras formas. É o seu problema. Então, quando você entender, prestar atenção no que eu vou lhe explicar, você vai entender e vai dizer, captei a mensagem e vai lá em cima do seu problema. Você vai conseguir resolver bem fácil, beleza? Existe, quando a gente cria variáveis, deixa eu abrir aqui o Paint, né? Gosto de escrever aqui, depois quando eu ganhar mais dinheiro, eu vou comprar uma mesa digitadora aqui pra gente facilitar aqui nossa lousa, né? Aí fica mais fácil. Mas vamos lá. Existe, quando você está criando trabalhando com linguagem de programação, né, você declara variáveis, existe dois containers, assim, vou chamar assim, né, dois containers onde armazena os tipos de variáveis, né. Eu tenho o tipo stack,
né, que essa memória ela tem uma limitação de espaços, né, aí são memórias mais curtas, e eu tenho tipo o container heap, né, que são container onde consegue armazenar variáveis mais longas, que são do tipo, por exemplo, de objetos, certo? Então, quando você declara uma variável do tipo inteiro, por exemplo, você criou uma variável A, ele bota um valor, ele separa um espaço na memória heap com o valor que você definiu, né? Você criou outra variável do tipo B, também ele vai separar um espaçozinho na memória stack, né? E vai empilhando aqui. Se você criou uma variável do tipo objeto, também ela vai criar um espaçozinho aqui. Embora o valor de um objeto ela vai gravar na memória lá heap, né? Porque é maior, né? Ela consegue ter um espaço maior, mas ela cria um espaço na memória stack. Entendam isso aqui que é o X da questão, né? Vamos ver isso aqui na prática. Por enquanto, não se apegue a stack, heap, a gente for entrar isso a fundo, porque a gente vai chegar num conceito técnico que vai te confundir cada vez mais. Entenda que stack é aquele saco que você tem ali de acesso mais rápido, certo? E a heap são, vamos supor, a carroceria do seu caminhão, né? Então aqui você tem o espaço da cabine, que você consegue pegar ali o conteúdo fácil, e tem a carroceria do seu caminhão, que tem lá um espaço maior, né? Mas dentro da cabine você tem a nota que aponta para o conteúdo da sua cabine. Imagine assim, numa linguagem mais popular, que fica mais fácil de você entender. A gente vai ver isso na prática aí, passo a passo. Beleza? Então vamos lá. Como eu disse, eu vou usar o Delphi aqui porque você está usando o Delphi. Mas o conceito aqui é para Delphi, para Lazarus, para outras linguagens, enfim, não importa. O conceito é o mesmo, beleza? Entendam a mecânica, o conceito, que você vai resolver o seu problema e vai te levar aí para outras linguagens, a mesma coisa. Eu vou criar uma aplicação console só para a gente exibir aqui o que eu quero te mostrar, né? Então eu vou apagar isso aqui, ó. Eu vou salvar isso aqui. Eu vou salvar aqui temporário, né? Cadê o YouTube? Vou até criar uma pastinha temp aqui, só para a gente fazer. Depois eu vou apagar, é mais didático isso aqui, né? Então vamos fazer. Vou botar aqui memória, né? Var, né? Vamos botar aqui variável, que é o conteúdo seu aí, né? Vamos falar de variável, né? Entendeu? Então, ó, vou criar aqui duas variáveis, né? Ó, var, vou chamar de LA, vou dizer que é um integer, né? Inteiro, né? Aí mesmo. E vou criar outra variável do B, né? Também do tipo inteiro. Show de bola. Vou dizer que minha LA vai receber um valor de 50. Show? Vou botar aqui 22, né? Aí, 22. E vou dizer que minha variável B recebe o valor de LA. Certo? Então, LA está 22. O que ele fez aqui, ó? Certo? O que ele fez aqui? Vamos voltar lá ao nosso rascunho, né? Vou até botar aqui na tela mesmo. Vou botar um lado. Ele foi na memória lá, stack, certo? Aqui. Criou quando eu disse LA, ele foi no LA, criou aqui o espaço e colocou o valor de 22, né? 22, beleza? Aí foi lá, LB, criou um novo espaço, certo? E colocou o valor 22. Isso aqui que você tem que entender. Ele não botou um ponteiro para LA, ele botou o conteúdo. Então ele lá na memória, ele criou duas, como se fosse dois, pegou duas moedas, vamos supor assim, colocou 22 e 22, certo? Aí foi lá, botou outro,
22, 22. Embora eu disse que o B recebe o conteúdo, então ele fez uma cópia de 22. Então botou 22 num e 22 no outro, certo? Tanto é verdade, né, que a gente vai exibir aqui, né? Então vamos aqui. Write ln, exiba na tela aí, né? Então vamos usar o nosso format, que é a forma mais elegante de concatenar string, né? Então format, ok? Então meu conteúdo, vírgula, meu parâmetro. Então meu conteúdo, vou colocar aqui, valor de A vai receber %d, que é um numeral, né? Vou dar um pipe aqui, vou botar aqui, valor de B recebe %d. Então vai substituir onde for o A, vai colocar o A, e onde for o B, vai colocar o B. Beleza? Vamos exibir, vamos ver isso aqui, o que é que acontece. Bicho, ele abre e fecha. Vamos botar aqui um period ln para ele parar aí, né, na tela, para a gente ver o resultado na tela. Então, ó, aqui, ó. Eu fui lá, o valor de A diz que é 22. Tá aqui, 22. B recebe o valor de A, que é 22, colocou B, recebeu 22. Beleza? Aqui, show de bola. Isso aqui você tá entendendo aí. Agora, o que que acontece se eu vim aqui em LA dizer que LA vai receber 50, certo? E vamos ver o que é que acontece com LB, né? Porque, ó, vamos ver o que é que acontece com LB, porque eu disse aqui, ó, em cima que LB recebe A, certo? Vamos ver o que é que acontece aqui, certo? Você acha que vai exibir B, vai passar a receber 50 ou vai manter 22? Vamos ver aqui na prática, né? Então, ó, inicialmente eu fiz 22, beleza? Depois B recebe o conteúdo, que então ele fez uma cópia do conteúdo 22, por se tratar de valores primitivos. Tipos primitivos se comportam dessa forma, ele faz uma cópia, certo? Quando eu mudei o valor de A, ele mudou o valor de A e não de B, porque B não tem um ponteiro para A, ele tem uma cópia quando ele foi definido aqui, setado o valor, então ele fez uma cópia. Então esse é o comportamento de tipos primitivos. Tipos primitivos, eles estão armazenados quando você cria aqui na memória stack, ele colocou aqui, ó, 22, ó. Então, quando eu criei aqui 22, ele colocou 22 aqui. Quando eu disse que a outra variável recebia o conteúdo de A, então ele pegou lá é 22, então ele fez uma cópia, então ele tem outro 22 aqui. Então, esse 22 aqui é diferente desse 22 aqui. Os valores são iguais, mas o armazenamento são como se fosse dois espaços diferentes, certo? Esse é o comportamento para tipos primitivos, certo? Vamos ver agora o comportamento para tipos de referências, que são famosos objetos aí da vida, né? Dependendo da linguagem, são arrays, são funções, certo? Então tudo vai variar da peculiaridade de cada linguagem, certo? Então aqui eu vou criar uma classe para a gente criar um objeto, né? Então eu vou colocar aqui, ó, users, né? System.class, né? System.sysutils, ok? Aí vem meu type, vou definir minha variável, vou criar minha variável tTest, né? Aqui, ó, tTest é uma classe que vou criar o escopo private. Não vou entrar muito em detalhe aqui, não, vou fazer o mais simples possível. Public, certo? Então aqui eu vou ter meu fid, que é do tipo integer, certo? Vou ter meu fnome, que é do tipo string, certo? E vou criar minhas propriedades, property, certo?
property, dizer que é do ID, que é do tipo integer, vai ler, né, read fid e vai escrever write fid, certo? Vou ter outra property, certo? Que é do tipo nome, que é um nome, né? Que é do tipo string, vai ler o f nome e vai escrever o meu f nome, certo? Não vou fazer mais nada, coisa que pode, nessa classe poderia ter construtor, destrutor, eu não estou aqui, é para você entender o processo de comportamento de tipos de referência versus tipos primitivos, beleza? Vou salvar, vou dizer que é meu teste, né? Que dá um nome para ficar bonitinho, né? O teste, beleza? Então aqui vou criar minha variável, né? Para teste A do tipo tTeste, né? Aqui ó, tTeste, beleza? E vou criar a minha B, né? B, que é do tipo tTeste. Então tem duas variáveis que apontam para uma classe, que quando instanciadas vão ser o tipos primitivo. Mas vamos botar um construtor aqui, só para a gente economizar a linha, né? Construtor. Ah, não vou, né? Não. Deixa assim mesmo. Não confundir cada vez mais. Então, ó. Aqui nós já temos para o comportamento do tipo primitivos, né? Aqui. Então agora, ó, vou pegar meu teste A, vai receber uma instância de tTeste.create. Não vou fazer o tratamento aqui de memory leak, criar, destruir. Não, aqui é didático. Você tem que entender o que eu quero transmitir para você, a diferença entre tipos primitivos e tipos de referência, beleza? Meu teste A, certo? Ponto ID vai receber o meu 22, né? Vou botar o 22 ali. Meu teste A ponto nome, né? A ponto nome recebe o nosso querido Alexandre Magno, beleza? Então tá aqui. E vou dizer que o meu teste nome, o que é que você está dando de errado? Teste. Ah, porque eu escrevi errado, é teste, não. Teste. Aqui. Teste. Pronto. Meu ó, preste atenção agora. Meu teste B recebe o meu teste A. Beleza? Nada diferente. Aí vou fazer write ln, certo? Write ln. Vou dizer que o meu format, a melhor maneira da gente concatenar string, né, modo elegante, é usar o format aí, galera. Então vou dizer, ó, teste A ID recebe %d, certo? E aqui teste A, vamos botar aqui teste A ID aqui e nome, né? Setinha %string, certo? Então esse aqui é o A, vamos fazer o B, né? Então aqui, ó, teste B também vai ter o ID com a setinha, vai ser o %d e nome setinha %string, né? Então aqui vem o meu teste A, certo? Ponto ID, né? E teste A ponto nome, né?
Vamos dar uma quebrada aqui só para que fique melhor no visual, né? Aqui, aí vem vírgula L teste B, certo? Ponto ID, né? Vírgula L teste B, ponto nome, certo? Aqui, show de bola. Vamos ver esse resultado aqui agora. Salvei. Vamos dar um F9. Nome. Peraí que eu escrevi alguma coisa errada aqui. Percent. Ah, porque não é dólar, é percent. Percent de percent. Então, ó, o comportamento de variáveis do tipo primitivo, beleza? E o comportamento de variáveis do tipo de referência. Então, ó, botou 22, Alexandre Magno, B, 22, Alexandre Magno. Concorda? Mesma coisa. O que é que ele fez aqui, lá no nosso elemento? Então, aqui ele fez o teste A, né, TA, e criou outra pilha aqui, né, com o teste B, TE, né, TE, certo? Aqui, ó. Isso na memória stack. Ele também criou dois containerzinhos aqui, dois localzinhos, dois assentos, certo? Só que dentro da memória heap, né, aqui, onde ele grava o conteúdo branco, ele tem um objeto que tem o ID 22, certo? E um nome, certo? Nome Alexandre, né? Aqui, Alexandre Magno, certo? O que é que ele fez? Ele botou uma referência. Ele não gravou esse conteúdo aqui dentro, diferente do tipo primitivo que ele botou o 22 aqui, o 22 aqui. Aqui ele gravou o endereço de referência. Então, esse localzinho está apontando para cá, como esse aqui também está apontando para o mesmo local, certo? Embora aqui na memória stack eu tenha dois assentos, vamos dizer assim, dois locais, mas aqui tem um endereço dentro da stack, uma coisa, mas cada um apontando lá para a memória heap, onde está gravado o objeto que é mais longo. Então, essa é a diferença de você trabalhar com tipos primitivos, onde ele armazena na stack, e quando você trabalha com tipos de referência. Eu dei um exemplo de um objeto ali, mas qualquer objeto que trabalhe com referência, ele grava em locais diferentes e armazena na stack um assento, porque aqui diz que eu tenho uma variável, que tem 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho 4 variáveis, ó. Tenho uma variável, 2 variáveis, 3 variáveis, 4, certo? Mas o conteúdo, quando é tipo primitivo, ele grava aqui. Quando é tipo de referência, ele grava em outro canto. E aqui ele grava o endereço de referência onde está armazenado lá o objeto. Tanto é, vou lhe provar isso agora na prática. Ó. Vem aqui, ó, vou dizer que o meu, ó, vou até pegar isso aqui, ó, dizer aqui, ó, vou alterar o conteúdo, ó, vou dizer que agora isso aqui vai ser o 50 e aqui vai ser, vou dizer aqui, vamos botar um nome aqui, outro nome, vou dizer aqui, XPTO nota, vou botar aqui em homenagem ao Rossi, né, aqui, ó, Rossi nota 1000, certo, ó. Eu alterei a descrição. Vou pegar esse mesmo conteúdo aqui, ó, Ctrl C, e mandar ele exibir aqui. O que você acha que vai acontecer? Você acha que ele vai
manter os valores de A e depois manter o valor de B aqui. Depois que alterar, ele vai somente alterar no A ou altera nos dois? Vamos ver o resultado aqui. Aí você vai entender qual é a diferença de tipos primitivos com tipos de referência. Então vamos executar. Tá aqui, ó. Ó, a diferença. Quando eu trabalho com tipos primitivos, certo? Ele cria um valor que é uma cópia. Ó. Ele criou 22 aqui e criou 22 aqui. Aí fui lá, alterei para 50 e aqui manteve 22, porque ele não tem uma referência desse. Quando eu trabalho com tipos de referência, que foi o caso aqui, ele gravou na stack o espaço dele aqui, mas sempre apontando para onde consta o valor, né? O valor é único. Então, o que aconteceu? Ó? Deixa eu até voltar aqui. Ó. Quando nós criamos, nós dissemos, ó, o valor é 22 para o ID e o nome é Alexandre. E disse, ó, o conteúdo de A aponta para o B. Ele criou um ponteiro, criou uma referência e não uma cópia. Entendeu aí? Qual é o seu problema aí? Você está tratando de cópia, mas você está usando referência. Por isso está o seu problema. Então, o que acontece? Ó? Eu criei, certo? Ó, 22, Alexandre Magno. Quando eu disse que B recebe o ponteiro, né, recebe o elemento de A, ele pegou aquele endereço que estava na memória REP lá e criou dentro da minha stack um outro acento, mas sempre apontando lá para o endereço da minha REP. Então, ó, ele botou Alexandre, tá aqui, ó, Alexandre. Quando eu vim aqui embaixo e disse que o ID vai ser 50 e o nome vai ser Rossi nota 1000, o que é que ele fez aqui? Ele não alterou aqui, Ele foi lá, qual é o endereço que está apontando para aqui? Ele veio aqui e alterou o conteúdo que está aqui na memória REP, certo? Então, como esse endereço aqui está apontando para cá, esse aqui está apontando para cá, ele alterou aqui, automaticamente o B também foi alterado, porque estou trabalhando com referência, certo? Então, alterei o A, tá aqui, ó, alterou o A para 50, automaticamente o B também foi alterado, porque ele está trabalhando com referência, certo? Então, se você conseguir entender essa mecânica, vai ficar fácil. Então, todo tipo de variáveis que trabalham com tipos primitivos da linguagem, isso aqui para Delphi, para Laravel, para PHP, para JavaScript, para seja lá o que for, o conceito é o mesmo. O que muda é que, por exemplo, no Pascal eu tenho inteiro, integer, ponto flutuante. Um JavaScript, por exemplo, eu tenho um number. Number incorpora inteiro, big int. Então, ele tem esse tipo aí, é de cada linguagem, a peculiaridade. Mas a forma dos tipos primitivos de referência tratarem, se comportarem, são o mesmo. Não importa a linguagem. Então entenda isso. Então o seu problema é que você estava tratando uma variável do tipo de um objeto, certo? Querendo que essa variável se comporte de uma forma e essa se comporte de outra, sendo que você passou como uma referência. Entendeu aqui a mecânica? Mesmo você visto que você já tinha feito com variáveis do tipo primitivo e tinha se comportado diferente.
Mas o comportamento dos tipos primitivos são diferentes do comportamento do tipo de referência, certo? Entenda isso. Se você entendeu isso aqui, cara, você vai conseguir resolver o seu problema aí de olho. Só em você entender isso aqui, você já resolveu o seu problema, certo? Porque eu fui bem claro aqui no comportamento de cada um. Ó. Eu vou até executar de novo. Ó, quando eu usei o valor primitivo, eu setei 22 e apontei que o LB recebe LA. Então, recebeu uma cópia, né? Um novo 22. Aí fui lá, disse que LA recebeu 50. Então, ele tinha 22, passei a 50. Só que não alterou B, porque B não é um ponteiro de A. Ele é uma cópia, porque se trata de tipos primitivos. Quando você faz isso com tipos de referências, que são objetos, aqui eu criei um objeto, diz que é 22, Alexandre Magno, e diz que B não está recebendo uma cópia, ele está recebendo um ponteiro, né? Embora na stack aqui ele criou 2 espaçozinho de memória, certo? Mas dentro desses assentos aqui, cada um tem o mesmo endereço onde está gravado o conteúdo do objeto. Porque onde se grava um objeto, conteúdo, por ele ser mais longo, ele grava na memória RIP e não na memória stack. Certo? Mas quando está sendo processado aquele vucu-vucu ali, né? Sempre se busca na memória stack. Então aqui procurou numa variável LTestB, essa aqui está na stack. Mas o endereço onde está o conteúdo está aqui, apontou para cá. Já na memória do tipo primitivo, não, está aqui LA. Ele consegue pegar o conteúdo de LA, que é o 22, que está aqui dentro, e não em outro lugar. Entendeu aí qual é o X da questão, né? A gente tem que entender isso, a gente tem que dominar essa mecânica, essa engrenagem. Porque se a gente não consegue dominar, vai chegar no que você está passando aí. Você pensava que era de uma forma e é de outra forma. Isso acontece para passagem de parâmetros, para declaração de variáveis locais, declaração de variáveis no escopo global, no escopo privado, enfim. O conceito é o mesmo. Tanto para Delphi, como para Lazarus, para PHP, para Dart, para JavaScript, para C#, são o mesmo conceito. Não muda, certo? Isso aqui é o mesmo. Tipos de variáveis primitivos versus tipos de referência, certo? O que vai mudar que uma linguagem tem uns tipos a mais e outros tipos a menos. Mas o comportamento é o mesmo para um como para o outro. Beleza? Entendido? Então, seu problema resolvido, certo? Vou deixar esse vídeo aí no YouTube. Vai para lhe ajudar aí a rever, ler, rever quantas vezes quiser. Ajudar outras pessoas que podem estar passando pelas mesmas dúvidas, né? Vão aprender, vão conseguir dominar melhor, entender esse tipo de situação e apanhar menos, né? Ajudar, beleza? Então vou ficar por aqui. Se gostou, deixa um joinha aí, nos ajuda de alguma forma. Valeu, meu muito obrigado e até o próximo.